gravando? Bom, agora que começou a gravar, eu vou explicar esse exemplo que está passo a passo aqui impresso. Depois eu vou para o Excel para mostrar para vocês como é que a gente faz ele, tá? Então imagina o seguinte, olha lá, a gente tem uma oficina mecânica, que eu chamei oficina mecânica local, e ela quer fazer a apuração do imposto de renda que ela tem que pagar e da contribuição social, claro, do primeiro trimestre do ano. Primeiro trimestre a gente tem meses de janeiro, fevereiro e março. Então, o que esses caras fizeram? Somaram todas as receitas de janeiro, fevereiro e março, dos 3 meses consecutivos, e viram que 300 mil reais vieram da onde? De venda de peças automotivas. Como se ele fosse um varejista, se ele vendesse um pneu, vendesse um motor, qualquer coisa. Então, ele revendeu produtos. Se ele está revendendo produtos, isso não é serviço, isso é comércio, é uma atividade em geral. Aí, a gente vai ter, como mostra aqui, ó, atividades em geral, como mostra a planilha, a gente vai ter um percentual de 8% para poder fazer a presunção do lucro, tá? Agora, parte da receita dele, nesses 3 meses que ele somou todos, parte da receita veio da prestação de serviços, que foram serviços de mecânica, dos consertos de carro mesmo, né? Com a mão de obra, que enfim usou para fazer todos esses tipos de serviços. Então, 400 mil reais vieram de prestação de serviço. No total, ele teve 700 mil de receita no mês, não tem problema. Mas 300 mil foram de vendas de produtos e 400 mil de prestação de serviços. Prestação de serviços, a taxa de presunção é sempre 32%. Como eu mostrei aqui para vocês, ó, todos os serviços em geral, menos hospitalar, é 32%. Então, como é que a gente faz para achar o lucro presumido dessa empresa? Pega essas receitas separadas, aplica-se para cada uma a taxa, né, que a lei manda para o tipo de presunção dependendo da atividade, e no final a gente chega num total de lucro presumido, que é o que eu fiz aqui, ó. Olha lá. De atividade comercial, a gente tinha 300 mil reais de vendas de autopeças. Fazendo 8% de 300 mil reais, a gente chega num valor de 24 mil reais de lucro presumido só para revenda de autopeças. Mas para a parte de prestação de serviços, ó, se eu pego aqueles 400 mil de receita que eu tinha e multiplico por 32%, que é a taxa para serviços que a lei manda, a gente chega num lucro presumido de 128 mil reais. Se eu somar esses dois lucros presumidos que eu achei, olha, eu vou ter um total de lucro presumido para esse trimestre nessa empresa de 152 mil reais. Bom, se o meu lucro presumido é 152 mil reais, como é que eu faço para calcular então o imposto de renda? Pego esses 152 mil reais, multiplico 15%, que é aquela alíquota fixa, nunca muda, e chego num total de imposto de renda, só dos 15%, a pagar de 22.800. Mas vocês sabem que o imposto de renda, ele além da alíquota de 15%, a empresa também tem que pagar a taxa de adicional de 10% caso ocorra, né? E como é que a gente sabe e faz o cálculo do valor adicional do imposto de renda? A gente prega o nosso valor de presunção e diminui de quê? Vocês lembram que a gente diminui de 60 mil reais? Porque o valor de desconto base por mês que o governo dá é 20 mil reais. Como são 3 meses, se a gente faz 20 mil reais vezes 3, a gente tem um total de 60 mil. Então, o cálculo do adicional vai ser sempre assim. Você vai pegar o valor presumido do lucro, que no nosso caso é 152 mil reais, diminuir 60 mil reais e o restante multiplicar por 10%. Se a gente faz 152 menos 60, a gente chega num total de 92 mil reais. Então, 92 mil reais vezes 10% dá pra gente um adicional de 9.200. Então, só de imposto de renda, ó, a gente tem 22.800, que é 15%, mais o adicional de 9.200, fazendo a empresa ter que pagar um total só de imposto de renda de 32 mil reais. Isso é só imposto de renda. E como é que a gente faz o cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido? Pega o valor presumido, aqueles 152 mil reais, e multiplica por 9%, que a alíquota é fixa. Contribuição é só 9%. E aí a gente chega num total de contribuição social de 13.680. Então, para trabalhar com lucro presumido, a gente faz assim, a gente faz separado os cálculos do que a gente tem que pagar de contribuição social e do que a gente tem que pagar de imposto de renda.
Esse é um exercício de fixação, tá vendo aí o enunciado? Que a gente vai fazer no Excel passo a passo, que eu vou fazer agora com vocês, ó. É de uma empresa que é um comércio, ela vende mercadorias, mas ela também presta alguns serviços, tá? Então, ela tem 2 tipos de receitas, como eu mostrei para vocês. Então, ela ganhou 80 mil no primeiro trimestre, né? Com receitas vindo de vendas de produtos e 140 mil com receitas vindas de prestação de serviço. Então, vamos interromper agora um pouquinho, que eu vou colocar agora no Excel para vocês, para eu poder fazer lá. Olha lá. Tá tudo na aula passada, quem perdeu tá lá no canal, pode ir, isso aí. Ah, Amanda quer saber o PIN da aula, vamos pôr. Ah, você achou, Elaine? R50AEK, será que é esse mesmo? É isso aí, Elaine, gostei de ver, você estava rapidinho, eu que esqueci de colocar o PIN, obrigada. Então, vamos agora, o Caio perguntando, alguém pode passar o link da Ecarf? Por favor, eu não comecei ainda a atividade, Caio. Eu já vai começar ela, tá? Isso aqui é só o PowerPoint. Então, olha lá, vamos fazer agora o Excel. Tá aqui aberto. Eu coloquei esse slide, vou pôr agora para compartilhar com vocês. Então, vamos lá. Uma janela. Escolhi o Excel compartilhando. Bom, agora eu não estou conseguindo mais ver vocês. Eu vi um plim, depois eu volto lá, tá? Quem precisar falar comigo. Então, vamos fazer a apuração tanto do imposto de renda quanto da contribuição social sobre o lucro líquido agora desse exercício. Mesma maneira, não vai mudar nada, só que é um outro dado, é uma outra empresa. Então, vamos lá. Como é que a gente faz a conta do lucro presumido? Vocês que vão me ajudar agora. Quantas receitas eu tenho? 2. Uma de vendas de produtos e uma de prestação de serviços. Então, tem que calcular 2 cálculos de presunção, certo? Como é que eu faço a presunção das vendas? Boa! Você vai fazer então, para quem estava vendo aí, ó, vou escrever como eu fiz a aula passada, ó, 80 mil vezes 8%, é isso aí. Então, aqui do lado eu vou fazer o cálculo, ó, mais para cá. Não, aqui dá. Vai ser, então, igual 8% vezes 80 mil, que vai me dar um total de 6, cadê aqui para fazer em milhar, pronto, R$6.400 de lucro presumindo vindo só das vendas de mercadorias, tá? Presunção, faltou um aqui, ó, vendas. E como é que eu faço agora o cálculo da presunção de serviços? Boa, a gente vai fazer 140 mil, que era a receita de prestação de serviços, vezes 32%. É isso aí. Então, vai ser igual 32% vezes 140 mil. Pode falar. Não tem nada a ver com a aula passada. Não. É lei. É para cada tipo. E nunca vai mudar, exatamente. Eles sempre vão ser assim, é que depende da atividade econômica. Quem faltou a aula passada, sossega, que não tem nada a ver com a aula passada. Bom, o que a gente fez aqui foi achar, então, a presunção do lucro com base no tipo de atividade que veio a receita. Então, teve receitas que vieram de vendas de mercadorias, a gente aplicou 8%, e receitas que vieram de prestação de serviços, que a gente aplicou percentual de 32% exigidos por lei. Então, pergunto para vocês, no total, qual que é o lucro presumido da empresa? Como é que eu faço o cálculo do lucro presumido total? Pode falar. Isso, é isso aí. O total vai ser 6.400 mais 44.800 que a gente achou. Então, essa empresa, no total, teve um lucro presumido de 51.200. Vou até colocar em negrito aqui e vou colocar essa célula em amarelo. Por quê?
Porque com base nesse total de lucro presumido, vou até pôr um total aqui, ó. Que a gente teve lucros presumidos, mas a gente fez individual para cada tipo de atividade, né? Mas o total da empresa vai ser a soma de todos. Se a empresa tivesse 3 atividades econômicas diferentes, a gente teria que fazer 3 cálculos de presunção. É isso aí. Mas o total de lucro presumido da empresa vai ser 51.200. E é com base nele que a gente vai arrecadar imposto de renda e CSLL. Então, olha lá. Como é que a gente faz a arrecadação do imposto de renda de pessoa jurídica? Tem que fazer 2 arrecadações. Nós temos que arrecadar primeiro a alíquota de 15%, fazer o cálculo, né? E também calcular quem? O adicional. Vou colocar adicional 10%, que também é exigido por lei, não tem como fugir, tá? E como é que a gente faz o cálculo do imposto de renda? Como é que ficaria a fórmula para eu poder calcular aí a alíquota de 15% do imposto de renda? Total de receita, não. Do presumido mesmo, então é isso aí. Vai pegar 51.200, é só com base nele que você faz o cálculo, tá? Tanto que se fala tributação pelo lucro presumido. Na última tributação, não aprendeu tributação pelo lucro real, chegar no LAIR para fazer? Então, aqui não, a gente só vai calcular o lucro presumido e colocar as alíquotas em cima. Então, vai ser 5.200 vezes 15%, ok? Então, se a gente for fazer aqui, ó, igual 15% vezes esse total de 51.200. Para a gente, vai dar só de alíquota, tá? 15%. Vai dar um valor de 7.680. Mas como é que a gente calcula o adicional? É sempre o valor menos 60 mil, tá? Sempre. Isso, então vamos lá. Vou pôr aqui para vocês, ó. 51.200 menos 60 mil. Seria assim a fórmula, certo? Seria vezes 10%. Pergunto para vocês, senhores. Olha lá. Se a gente for fazer esse cálculo dentro do parênteses, façam aí na calculadora de vocês. 51.200 menos 60 mil. O valor de vocês está dando positivo ou negativo? Então, tem que adicionar. Não, porque não excedeu. Vocês lembram que aqui, ó, vou até ler para vocês. Deixa eu voltar aqui. Depois eu leio, mas lembra que a lei fala o valor que exceder 20 mil reais por mês. São 3 meses, 60 mil, a gente entende, não tem problema. Mas o nosso lucro presumido excedeu? Não, ele não está menor. Então, sempre que o lucro presumido for menor que esse desconto base do governo pelo período, a gente não paga adicional. Como é no trimestre, 51.200 é menor que 60 mil. Então, aqui, vou até pôr aqui, ó, não tem adicional. Sempre fixo, é lei. É o valor base de desconto que o governo dá. Então, como é do trimestre, são 3 meses, 3 vezes 20 mil vai ser 60 mil. Se eu estivesse apurando o anual, seria 240 mil o desconto base do governo. Pode perguntar, alguém entrou aí no áudio e parou. Então, pode falar. Vezes 6. Isso aí. É que o lucro presumido a gente só recolhe trimestral ou anual. Tem a opção de fazer o anual, não tem problema, mas todo mundo sempre trabalha com trimestral, tá? E aí, como é que a gente faz, então, o total de imposto de renda de pessoa física? Vou pôr aqui, ó, total a pagar. Só, não é pagar. Só de imposto de renda, então, pra gente vai ser só 7.680, porque graças a Deus a gente não tem, nesse caso, adicional a ser pago, tá? Mas além do imposto de renda, a empresa tem que pagar quem? Contribuição social sobre o lucro líquido. E o cálculo é sempre 9%, certo? Como é que faz aqui a fórmula para a gente chegar no cálculo da contribuição?
Pego o meu lucro presumido, 51 vezes 9%. Boa. Isso aqui vai dar um total para mim, ó. Se a gente fizer 9% vezes 5.200, a gente vai ter um valor total de contribuição social para pagar de 4.680. Então, eu pergunto para vocês, qual é o total de IRPJ e CSL, contribuição social sobre o lucro líquido que a empresa tem que pagar? Isso mesmo, é isso aí, vai ser 7.680 mais 4.608. Então, no total, a empresa tem que pagar 2.288. Vocês viram que é muito mais fácil do que a aula passada? Todo mundo estava vendo, tá mais fácil, fica tranquilo, tá? Então, a empresa, no total, tem que pagar exatamente isso daí. Vou fazer o seguinte, deixa eu diminuir aqui, ó, algumas linhas, para vocês poderem tirar uma foto. Que aí cabe tudo na mesma linha. Pronto, agora vocês conseguem tirar foto. Tirem uma foto, um print para vocês, para ficar aí para vocês, para poder ajudar vocês a fazer a atividade de hoje. Eu vou esperar um pouquinho vocês tirarem um print aí, tá? Não tem problema nenhum. Mas para vocês verem, ele se chama lucro presumido, tributação pelo lucro presumido, porque a base dos impostos é o valor de lucro presumido que a gente acha, tá? A aula passada a gente fazia pelo lucro real, pelo LAIR, hoje não. Vou interromper então aqui o compartilhamento, joguei no grupo a imagem que vocês tiraram, vamos voltar lá pro PowerPoint. Vamos lá, deixa eu entender, ó. A Amanda falando, a Débora falou que a net tá ruim, não tem problema. A gente vai fazer na aula de hoje, vai fazer, Stephanie, sim, atividade na aula de hoje, tá? Mas vai ficar aberta, você sabe. A Amanda, sempre, nunca muda. Qualquer tipo de tributação, seja pelo lucro real, pelo lucro presumido, não interessa, é sempre 9%, é lei, tá? Não fui perdida não, Amanda, não tem nada a ver com a aula passada, é totalmente diferente a aula de hoje. A Letícia perguntando, você não entendeu onde fica... Não, a Elisângela perguntou, não entendi onde fica o total de receitas. Você não usa o total de receitas quando você tem diferentes tipos de receita, como foi no caso. Então, o que aconteceu, Elisângela? Para cada tipo de receita, para cada tipo de atividade econômica, eu usei um percentual diferente. Por isso que aí eu somei os dois valores que eu calculei de presunção para chegar no total da presunção. Mas pode ser que em empresas tenham um único tipo de atividade remunerativa. Aí sim a gente vai trabalhar com um total de receitas. Vou até trabalhar um exemplo com vocês. A Tatiana falando, essa é muito fácil. Tá fácil mesmo, Letícia. Isso aí, não tem problema. Socorro, mas pode fazer depois, prof? Pode, Stephanie, não tem problema. Vai ter vídeo no seu canal? Já está o vídeo lá. Só esse tá fácil, hoje é só esse, hoje dá para todo mundo fazer, tá? Hoje façam, aproveitem porque hoje está fácil mesmo. Então vamos lá. A Elisângela falou, você não sabe onde ficou o total de receitas. Vamos voltar então aqui rapidinho para eu te mostrar, Angela. O Excel. Não quero Excel não, quero apresentação. Olha lá. No exemplo anterior, agora eu não estou conseguindo ver vocês, tá? Vocês têm que dar para mim. No exemplo que eu mostrei aqui, que é igualzinho que eu fiz para vocês, ó. A gente tinha oficina que ganhava 300 mil com vendas e 400 mil com serviços. Igualzinho a gente fez agora no Excel, a gente fez dois tipos de cálculo de presunção. A gente usou 8% para trabalhar sobre a receita de venda de produtos e o cálculo de 32% em cima daquelas receitas que vieram de serviços. E aí somou os dois para chegar no lucro presumido. A gente fez igualzinho, tá? Mas pode ser, agora eu vou para o próximo exemplo que eu trouxe para vocês, que nesse caso você tem uma empresa que só tenha um único tipo de atividade econômica, é uma empresa que só, por exemplo, presta serviços. Então, para uma empresa que só presta serviço e só ganha receita assim, como é que a gente faz o cálculo do lucro presumido?
a gente tem que somar os faturamentos dos 3 meses do trimestre. Então, imagina que ela quer fazer recolhimento do primeiro trimestre. E aí ela levanta que em janeiro ela vendeu 7 milhões, em fevereiro ela vendeu 8 milhões em serviço e em março ela vendeu 10 milhões. Com base nas 3 receitas que ela teve, certo? Então, o que ela vai fazer? Ela pode calcular pelo lucro presumido, certo? Não tem problema nenhum. Então, quanto é que essa empresa faturou no total, somando os 3 meses juntos? Se a gente somar 7 com 8 com 10, a gente vai ter um total de receita de 25 milhões. Esse é o total da receita. Vocês vão ter um exercício hoje que é igual a esse. Eu quebro os meses e vocês fazem o exercício. É só somar os 3 meses para saber o total de receita, tá? Então, com base nesses 25 milhões, aí o que a gente faz? Aplica aquele percentual de 32%, que é uma empresa de serviços, e chega num lucro presumido de 8 milhões. Então, 8 milhões vai ser quem? Vai ser o lucro presumido, certo? Se 8 milhões é o lucro presumido, aí o que eu tenho que fazer? Tenho que calcular quem? Eu tenho que calcular o imposto. A gente faz, vou fazer diferente. Deixa eu copiar esse aqui assim, ó. E a gente faz o que fazer no Excel. Eu sei que vocês até... Vou até interromper, tá? Eu sei que vocês preferem. Então, vamos fazer assim, ó. Eu vou copiar esse slide, vamos para o Excel que vocês vão gostar de fazer como a gente fez. Olhando o Excel é a mesma coisa, não vai mudar nada. Já mudei aqui. Agora eu vou liberar vocês. Espera aí que eu tô abrindo, tá? Que é só exercício também agora. Então, vamos aqui que eu vou colocar o Excel para vocês. Olha lá. Tô colocando aqui anunciado, ó. Tudo bem? É uma empresa que a gente falou que prestava serviço, certo? Vou por aqui, ó. Em janeiro, ela falou 7 milhões. Vamos colocar essa fileira aqui como numérica. Em fevereiro, ela faturou 8 milhões. Faltou um zero. E em março, ela faturou 10 milhões. Tá aí, bonitinha. Agora eu digo para vocês. O total da receita vai ser quem? Vai ser a soma desses 3 meses. 7 com 8 com 10, a gente chega num total de receita de 25 milhões. E é com base nesse total de receita que agora eu aplico o percentual de 32% para achar minha presunção. Então, para fazer a presunção do lucro, agora vocês vão ajudar. Com base nessa receita total, como é que eu faço o cálculo? Então, vamos fazer, vai ser 25% vezes essa receita total de 25 milhões do trimestre. Tem que ser a receita total do trimestre. Se a gente fizer isso, olha, a gente vai chegar aqui num valor, olha, igual, eu vou pôr 25% vezes 25 milhões. Vai ser um valor de, esse é o meu valor de lucro presumido, certo? Presunção do lucro. Vai ser, lá. Não, é 32. Escrevi 32. É 32. Boa, tão atentos, senhores. Gostei. Sempre é fixo. 32, perdão. 32. Não sei porque eu fiquei com 25 na cabeça, gente. Desculpa. 32. É sempre 32 serviços, gente. Eu tô fazendo outro exercício. Eu coloquei 25. Foi por isso que eu escrevi 25%. Gostei de ver que vocês estão atentos. Então, vamos lá. A gente tem 25 milhões de receita. Nós aplicamos a taxa de 32%, que é o que a taxa dá, aquela tabela do governo, e 32% de 25 milhões dá para a gente um total de lucro presumido, de presunção de lucro de 8 milhões. É com base nesses 8 milhões que agora a gente recolhe, tá? Então, como é que a gente faz o recolhimento do imposto de renda de pessoa jurídica, IRPJ? A gente tem 2 tipos de cálculo de imposto de renda. A gente tem a alíquota obrigatória de 15% e também o cálculo do adicional, certo? Que a gente paga, se a empresa tem que pagar, dependendo do caso. Então, como é que eu faço agora o cálculo da alíquota de 15% do imposto de renda? Quem me ajuda? Boa, vai ser 15% vezes 8 milhões, que é o meu lucro presumido.
Se a gente for fazer aqui, ó, vou pôr o resultado até aqui, ó, igual 15% vezes 8 milhões, tá aqui. Vai dar 1.200.000 só de alíquota de 15% de imposto, tá? Que é o que é obrigatório por lei, não muda nada. E como é que a gente faz o cálculo do adicional? Não. 25 milhões também não é. Não é 1 milhão, é 8 milhões. Gente, é sempre sobre o valor presumido. Cálculo adicional, a base de cálculo de qualquer imposto do lucro presumido é sobre o lucro presumido. Então, sempre vai ser 8 milhões. Vai ser 8 milhões, é normal. Por isso que eu pergunto, porque a gente confunde no início, é normal. Vocês vão pegar 8 milhões, vão diminuir 60 mil, que é o desconto básico que o governo dá, certo? E dessa diferença, o que sobrar, a gente aplica um percentual de 10%. Certo? Então, nunca é pelo IR que a gente calcula, é sempre pelo lucro presumido. Tá vendo que eu até deixei ele super amarelo aqui para nunca errarem. Então, vamos lá. Quanto dá 8 milhões menos 60 mil? Para a gente vai dar um total de 7.940.000 reais, se a gente for fazer a diferença, certo? Se a gente pegar 7.940.000 reais, agora eu vou colocar aqui a fórmula de como fazer, que é um menos o outro, tá? Vai ser 8 milhões menos 60 mil e multiplicar isso por 10%. Então, se a gente pegar esses 7.940.000 e multiplicar por 10%, a gente vai chegar num adicional que tem que ser pago de 794 reais. Então, eu tenho um total, olha, de IRPJ. Pode falar. Só não paga quando der negativo. Isso aí, boa. Se essa diferença dentro do parênteses der negativa, você não paga. Então, a gente tem um total de imposto de renda, só de imposto de renda, de 1.994.000 reais. Só de imposto de renda. Mas a gente também tem que pagar contribuição social sobre o lucro líquido, certo? Que sempre tem esse percentual de 9%. E como é que a gente faz o cálculo dela? Boa! Pega esses 8 milhões, é sempre lucro presumido. Porque é impossível enviar, eu também acho, é muito imposto. Vezes 9%, deixa eu só tirar isso aqui, agora a gente chega aqui, ó. Se a gente fizer, então, 9% vezes 8 milhões, só de contribuição social sobre o lucro líquido, a empresa tem que pagar 720.000 reais. Então, agora eu ponho aqui, olha, total de IRPJ e CSLL a pagar. Quanto fica para a empresa? Então, como é que a gente chega? É esse 1.900.000 mais os 720. Vai dar 2.714.000. É isso aí. Viram que é muito mais tranquila a aula de hoje? Não deixa de ter o mesmo raciocínio da aula passada, gente. Deixa eu dar agora só uma parada no webinário, que eu tô aqui gravando, para ficar um vídeo menor. Ajuda você.